declaração de líder da bancada do PSB, vereador Eloy Frisso, da tribuna. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, o assunto que me faz voltar à tribuna nesta quarta-feira é, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos que mais mexe com a questão orçamentária de Caxias do Sul e que mais preocupa, eu tenho certeza, nosso prefeito Adiló, nosso vice Néspolo, esta casa como um todo. Eu acompanho há mais de 40 anos a tramitação da ação judicial de reintegração de posse da antiga área dos Manhabosco, no início conhecido como Favela Manhabosco, e agora o pessoal colocou como bairro Manhabosco, e na realidade pertence ali ao bairro Madureira. Inicialmente, essa área foi doada pela família Manhabosco para a construção da Universidade de Caxias do Sul. Posteriormente, em razão de que a universidade se instalou no campus junto à antiga estação experimental, vereador Edson, essa área foi revertida ao município. E nesse período em que ela foi revertida ao município, foi ocupada por mais de 300 famílias, hoje provavelmente são mais de 500 famílias que lá residem. E, para nossa surpresa, no final da legislatura de 78 a 82, ingressou nessa casa um pedido do então prefeito Mansueto para que fosse paga uma indenização à família Manhabosco em razão de obras que não teriam sido construídas lá naquela época. Nós agora, recentemente, o ano passado, atualizamos aquele valor da indenização que não ultrapassaria mais de 5 milhões de reais. E, para surpresa, ao final do governo Mansueto, início do governo Vitório, a área foi devolvida, em vez da indenização, foi devolvida à família Manhabosco. Uma área que hoje, se ocupada ali pelo mercado imobiliário, teria um valor aproximado de 60 a 70 milhões de reais. Esse é o valor da área que está lá, a área ocupada. Com a devolução, um ato completamente irregular, sem passar pela Câmara Municipal de Vereadores, sem autorização da Câmara, porque a área estava escriturada em nome do município, mas não foi contestada à época. Posteriormente, quando da feitura da lei orgânica do município, fui autor de uma emenda à lei orgânica, que está lá até hoje, autorizando a prefeitura a desapropriar a área e pagar a devida indenização à família. Até hoje isso não foi feito, e aí foi o tempo passando, em primeiro grau de jurisdição, por duas vezes o juízo de primeiro grau arquivou a ação, por entender como uma ação equivocada, E, para surpresa de todos, provavelmente da nossa Procuradoria Jurídica, da Prefeitura como um todo, depois de 20 anos da ação tramitando, uma ação de reintegração contra os moradores se transformou numa ação de indenização e colocou a Prefeitura no polo passivo. Colocou por quê? Porque, em tese, a Prefeitura teria colocado a água lá e feito alguma infraestrutura. Bom, a CRT tinha botado telefone, a CE tinha botado luz, então tinha que ser condenado o Estado também, não só a Prefeitura de Caxias. Bom, a partir desse momento, vai e vem, no Tribunal Regional aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que é onde mudou essa sentença, entre aspas, não se sabe como, até hoje, como os lobbies aconteceram, e foi para o STJ. No STJ foi mantida a condenação do município, e a nossa esperança, a nossa expectativa, tanto do município como num todo, era que no Supremo isso se revertesse. E não deu outra coisa. Em que pese no STJ já havia uma decisão transitada em julgado, e por isso que o município entrou
na lista dos precatórios, né, com uma dívida de quase 600 milhões de reais, tá? Em primeiro lugar, e que tranca todos os demais precatórios que o município tem que pagar, de ações de servidores e assim por diante. Houve um trancamento para que o município pagasse. E nesse meio tempo, depois de um relatório muito bem feito pelo então ministro Benjamin, do STJ, a ação foi para o Supremo. E quando foi para o Supremo, acolheu uma tese do então ministro Benjamin, do STJ, de que, pelo menos, se deveria haver uma tentativa de conciliação. Os representantes dos herdeiros Maia Bosco entraram com embargos de declaração, e esse embargos caiu nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Ela negou os embargos, portanto, determinou que a conciliação prosseguisse, né? Então, isso foi uma decisão importante, um ganho importante de parte da Prefeitura, no sentido de que a ação permanece no Supremo. E aí, um recurso extraordinário da nossa Procuradoria, e que até não foi dado publicidade até agora, estranhamente, né? Uma decisão muito importante, definitiva, inclusive, né, de parte da ministra Carmen Lúcia, e acolhido pelos demais ministros da primeira turma do Supremo, foi cancelado, isso que é importante, né, e coloca o município nessa negociação num patamar diferenciado, tá, que eu acho que a Câmara tem que prestar atenção, porque esse processo vai ter que obrigatoriamente passar pela Câmara Municipal para a autorização de um eventual acordo, e retirou, então, a prioridade do precatório de 597 milhões, né, que estava trancando todos os pagamentos de precatórios no município, retirou a prioridade do pagamento desse precatório. E essa decisão, ela é muito interessante, porque ela faz todo um histórico do processo como um todo, nesses 40 anos, e de algumas coisas que foram simplesmente desconhecidas, né, quando tratadas a nível de segundo grau e quando tratadas a nível do STJ. Para quem é advogado, estudou direito, eu aprendi lá no curso de direito que tinha um livro que os professores da área de direito penal recomendavam que todos lessem, né? Por que tenho medo de lobisomem? Esse é o título do livro, né, que é recomendado a todos os estudantes, que é uma história de um processo que corre em todas as varas e que a pessoa que foi condenada não tinha absolutamente nada a ver com o processo. Não tinha participado do episódio, né, na área penal, ali se justifica, né, a pressão, os lobbies, né, e todos nós sabemos como a área do direito é uma área suscetível de lobbies, né, de pressões, né, as mais diversas, vamos botar assim entre aspas, as mais diversas, né, e que às vezes sentenças inexplicáveis acontecem, né? Como é que pode o município de Caxias do Sul ser condenado ao pagamento de uma indenização de mais de R$1 bilhão, de uma área que no mercado imobiliário, se hoje fosse colocada à venda, não valeria mais que 60 milhões, 70 milhões de reais. A última avaliação, que é de uns 4, 5 anos atrás, estava em 54 milhões. Então, são coisas que só o etéreo explica, né? Que como essa coisa aconteceu. E o pior de tudo, né? Que o município sequer era parte na ação, né? A partir do momento em que a nível de segundo grau transformou a ação de reintegração numa ação de indenização, bom, a ação de indenização deveria correr, então, contra os ocupantes, não contra o município. Quantos loteamentos irregulares a Prefeitura, a vereadora Sandra, investiu, patrulhamento de rua, colocou água e assim por diante? Bom,
aí teria que indenizar os antigos proprietários do loteamento irregular? Vejam o precedente, né, que essa sentença abriu a nível nacional, de o fato do município levar condições mínimas de sobrevivência, mesmo para as pessoas que são ocupantes, que também têm o direito de morar, eles têm que morar em algum lugar. Bom, se não pode morar lá, o município, o Estado, que dê outra solução, que construa um loteamento popular, que apresente ali um condomínio, assim por diante, Minha Casa, Minha Vida, assim por diante. Tá? Quer retirar o pessoal dali, que é um estorvo, porque a gente pobre no meio de áreas milionárias, né, para construção de prédios de luxo na área do Madureira? Bom, quer tirar, então dê dignidade. As pessoas que estão ali efetivamente não são proprietários? Sim, não são proprietários. A área era do município originalmente. E até hoje tem que ter explicações de por que foi devolvida naquelas condições. Então, cumprimentos à Procuradoria-Geral do município por essa decisão, a ministra Carmen Lúcia por uma decisão lúcida, e eu tenho certeza que isso coloca o município num outro patamar do ponto de vista da negociação, porque agora tu não fica mais com essa corda no pescoço de que vão trancar o orçamento do município e pagar uma indenização aí de 597 milhões num primeiro momento, né? Então, espero que a nossa Procuradoria Jurídica, o prefeito até tem dito que não está participando diretamente das negociações, deixando essa coisa mais para a Procuradoria Jurídica. Então, Procuradoria Jurídica município, os senhores obtiveram uma grande vitória. Tá? Que foi a decisão da ministra Carmen Lúcia, portanto, utilizem do ponto de vista de estabelecer uma negociação honesta com relação ao pagamento dessa indenização. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora